Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar pra vocês os livros que eu quero ler agora em maio. Bom, primeiro, uau, como assim? Eu... É isso, sabe? É isso, é essa a vibe. Então, assim, o que eu tava pensando quando eu tava bolando a lista de livros que eu queria ler esse mês? Eu fiquei pensando bastante nos meses anteriores e eu senti que eu tenho pego alguns livros mais pesados, sabe? E eu queria dar uma maneirada, queria ir com mais calma, pra não acabar entrando numa ressaca literária e não conseguir ler mais nada pro resto do ano, sabe? Eu acho que eu tô lendo super bem, eu tô num ritmo super bom. Eu tô gravando esse vídeo, eu ainda tenho alguns dias de abril, uns 2, 3 dias de abril. Então, eu ainda tenho um certo tempo, provavelmente vou fazer mais algumas leituras, mas no ponto que eu tô hoje, eu tô chegando perto da minha meta de agosto conseguir comprar livros, né? Que é aquela coisa que eu falei pra vocês naquele vídeo aqui, do meu desafio da CBR Zero, que é eu só vou poder comprar livros quando eu chegar na minha marca de 20 livros não lidos na estante. No momento, agora, eu tô com 58 livros não lidos. E eu tô lendo uma média de 10 livros por mês. Então, assim, tá fluindo super bem. Se tudo der certo, lá pra agosto eu vou conseguir fazer aquela compra e vai ser bem na Prime Day. Então, tá tudo indo de acordo com o planejado. Só que eu não quero perder esse ritmo de leitura, sabe? Então eu quero pegar alguns livros que eu tô afim de ler, mas que são um pouquinho menos depressivos, porque eu tenho outros livros que eu gostaria de ler, muito mais. Só que eu acho que se eu ler agora, eu não vou conseguir ler muita coisa depois, sabe? Então vamos com calma. Quero começar falando que o primeiro livro que eu quero ler, ele na verdade vai ser uma releitura, então ele não vai contar pra diminuir esses livros que eu tenho na estante, que é A Esperança, da Suzanne Collins. Eu tô relendo a trilogia pra poder ler O Canto do Pássaro e da Serpente, eu acho que é esse o nome, pra assistir o filme. Ai, me dei uma livrada. E falta ler esse daqui. Eu já consegui o audiobook, tanto desse quanto o do Canto do Pássaro e da Serpente, então provavelmente vai estar entre as primeiras leituras do mês. O outro livro que eu quero ler é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, porque eu queria ter lido agora no mês de abril, só que não deu tempo. Então, eu ainda quero muito ler ele e eu vou colocar ele como uma prioridade, porque ele não é um livro tão grande, ele não tem nem 300 páginas. E ele é em inglês e tal, mas meu objetivo é ler ele com o audiobook. Então, vamos ver como que vai ser. Daí, vou falar agora dos livros que vão contar para aqueles desafios que eu tô fazendo todo mês. Deixei explicado naquele vídeo que eu vou deixar aqui. E vocês podem ver outros vídeos relacionados na playlist que ele tá incluso. Mas basicamente é o seguinte, todo mês eu tenho 3 desafios de leitura que eu quero cumprir, porque esses desafios de leitura me dão pontos que quando eu puder comprar livros novos, ou seja, quando eu chegar na minha meta de 20 livros não lidos aqui na estante, eu vou usar esses pontos para comprar livros novos. Então, um ponto é igual a um livro novo. Então, eu quero conseguir cumprir com a maior quantidade possível de desafios. Então, pro desafio da AD, que é um desafio anual em que a gente tá basicamente jogando um RPG, todo mês tem um desafio diferente que vai basicamente guiar nosso caminho. Eu tenho que ler ou um livro que termine com páginas ímpares ou um livro que termine com páginas pares. Eu escolhi Olhos d'Água. Eu não sei porque eu falo Olhos de Ressaca. Olhos d'Água. Pra ler um livro de páginas pares, porque ele tem 114 páginas. Escolhi ele, porque também ele é um livro bem curtinho. Eu já li ele em 2020, eu acho. Só que como eu não lembro nada, e como eu ganhei esse livro esse ano, então eu tô contando como se eu não tivesse lido ele ainda, então ele não é uma releitura. E daí, pro desafio do Buzzwordathon, que é um desafio da Keila, que basicamente todos os meses a gente lê um livro que tenha no título uma palavra que esteja em alta nas últimas publicações que estão rolando no mundo editorial.
E daí, o desafio pro mês de maio é um sabor. Então, assim, a gente tem que escolher um livro que tenha um sabor amargo, doce, azedo. Pode ser também um sabor de uma comida. E eu escolhi antes que o café esfrie, porque café é um sabor. Sabor de café. Balinha de café é maravilhoso. Então, brigadeiro de café é maravilhoso. Então, aqui, Antes que o Café Esfrie, é um livro que eu quero muito ler já faz tempo. Ele é bem curtinho também, então vai ajudar bastante. Ele tem 203 páginas exatamente, então vai ser um livro mais tranquilo. São 3 desafios, né? O desafio da Tami, que é o Caminho do Bookverso, basicamente eu não vou fazer esse mês, porque eu cometi um engano em março, que eu acabei marcando 2 livros diferentes para os desafios da Tami. Então é como se eu tivesse feito um desafio a mais em março. E não tem problema, tudo bem, né? Quem falou que tem que cumprir um desafio desse por mês fui eu, nunca foi a Tami que falou isso. Então eu vou falar, eu resolvi assim, já que eu quero me dar uma folga esse mês, vou deixar como tá. Então tá tudo certo, tá tudo alinhado ali, eu não vou precisar fazer esse desafio esse mês, que daí me dá um pouco mais de flexibilidade. Mas também não faz muita diferença, porque provavelmente eu iria conseguir encaixar algum livro facilmente ali. Resolvi colocar só esses 4 livros na minha TBR, porque eu quero realmente ler esses 4 livros. O resto eu vou deixar no ar. Provavelmente quero ler muito mais, eu quero ler, continuar esse ritmo, né, de 10 livros da minha estante para poder comprar logo novos livros, porque eu quero muito comprar outros livros. Então, o meu objetivo é o seguinte, pegar pelo menos mais uns 7 livros, porque como eu disse para vocês, a Esperança, ele é uma releitura que não vai se enquadrar para diminuir a minha TBR. Então, meu objetivo paralelo é dar uma continuada nas minhas leituras do Clube de Literatura Clássica, porque eu quero fazer um vídeo especial em maio sobre isso. E o Clube de Literatura Clássica é um clube de assinatura que eu tô assinando, já vai fazer um ano. E todo mês a gente recebe pelo menos um livro. E daí, o que acontece? Tem mês que a gente não recebe só um livro, a gente recebe um livro e um conto que acompanha esse livro. Então, eu quero dar uma lida nesses contos, porque são contos finos. A maioria deles tem menos de 70 páginas. Então, a maioria deles é bilíngue, então é uma coisa fácil de ler. Eu quero ler eles logo, principalmente A Festa de Miss Dalloway. Talvez eu chegue até a ler ele em abril ainda, não sei. Por conta do livro que eu li, né, agora em abril. Daí eu tenho aqui Civilização, do Eça de Queiroz. Eu tenho Ifigênia, que é uma peça de teatro. Essa daqui é do Francisco Dias Gomes. Tenho aqui Sarracine, que é do Balzac, e essa edição aqui é bilíngue, então ela é francês e português. E tem no total 81 páginas, então na verdade tem 40 páginas só o conto. E o Enjeitado. Esses aqui são as minhas prioridades. O Enjeitado é da Charlotte Brontë. Essas são minhas prioridades, eu quero ler eles, porque eu quero ver se eu consigo ler pelo menos um dos livros que acompanham eles. Porque, como eu disse pra vocês, tem ali A Festa de Miss Dalloway, porque eu já li Miss Dalloway, que é o livro que acompanha eles. Então aqui, ó, por exemplo, Civilização, que é do Eça de Queiroz, é um livretinho que veio junto com os Maias. Não tô falando que eu vou ler os Maias, porque esse livro aqui é gigante, mas quem sabe pelo menos começar. Daí, esse Ifigênia, que é do Francisco Dias Gomes, veio junto com essa coletânea que tem Ifigênia em Aulide, que é a Ifigênia entre os Tauros, e Ifigênia em Aulide, que são duas peças, as duas de Eurípides. Daí, Sarracine, do Balzac, veio junto com o Pai Goriot, também do Balzac. E, por fim, o Enjeitado, da Charlotte Brontë, veio junto com Jane Eyre. Então, eu quero pelo menos ler algum desses e com um livro que acompanha eles. Não sei qual, então eu vou deixar em aberto aqui, não quero falar muito sobre isso, porque eu não quero fazer compromissos. Mas, basicamente, vai ser isso que vai ditar as minhas leituras em maio. Provavelmente, os livros que saírem desses 4 que eu falei pra vocês vão sair dessas minhas listas aqui do Clube de Literatura Clássica.
Enfim, gente, é esse o vídeo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo todos os livros que eu comentei aqui. Esses do Clube de Literatura Clássica, como vocês não vão conseguir comprar pela Amazon, eu vou deixar uma edição similar. Ou seja, uma edição do clássico em capa dura. De alguma editora que eu confie bastante, como, por exemplo, a Zahar, Companhia das Letras, a Antofágica, que são traduções muito boas desses livros. Eu acho que é isso. Se vocês comprarem livros por esse link, você vai estar ajudando aqui o canal sem pagar nada mais por isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários os livros que vocês estão querendo ler nesse mês de maio. Se você já leu algum desses, por favor, comente aqui pra me ajudar a escolher algum desses clássicos. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!